Olá, muito boa noite. Está no ar o programa Doc.com desta semana. Vamos receber 2 entrevistados no programa de hoje. Um deles, o presidente da Associação Comercial, Industrial e Empresarial aqui de Ponta Grossa, o empresário Newton Fior, vai falar para a gente a respeito do cenário econômico, político em que se encontra o Estado e também a Federação. Também vamos receber o novo presidente da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização da Câmara Municipal de Ponta Grossa, o vereador Rogério Mioduski, do PPS. Vai falar para a gente como se deu a composição das comissões internas da Câmara Municipal na última quarta-feira. Nós vamos falar a respeito disso e muito mais aqui no programa Doc.com. É um instante só, não saia daí. Doc.com, você bem informado. Entrevista. Estamos de volta com o programa Doc.com, falando agora com o vereador Rogério Mioduski, do PPS, ele que é o novo presidente da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização da Câmara Municipal de Ponta Grossa. Boa noite, Rogério. Boa noite, Eduardo. Uma satisfação estar novamente com você no seu programa. Pois é, Rogério, nesta semana na Câmara Municipal, a primeira sessão ordinária deste ano, os vereadores se reúnem aí a cada 2 anos para escolherem os membros das comissões internas da Câmara Municipal de Ponta Grossa. 2 comissões chamam mais a atenção pela importância, já que todos os projetos, ou praticamente todos os projetos, passam por essas 2 comissões, que é a comissão a qual você se tornou presidente, a Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização, e também a Comissão de Justiça e Redação. Legislação, Justiça e Redação. Como foi essa reunião entre os vereadores que chegou aí para a definição dos membros dessas comissões permanentes? A gente sabe que essas comissões são muito importantes em todos os trâmites, né? Só para o telespectador ter ciência, todos os projetos que são adentrados à casa, seja ele de iniciativa do Executivo ou dos próprios vereadores, ou por que não, um projeto de iniciativa popular, como o próprio regimento permite, passam por essas comissões. Essas comissões podem fazer emendas, enfim, tem que analisar o projeto. Como que se deu essa negociação? Veja bem, Eduardo, as comissões são formadas da seguinte maneira: é votado pelos líderes de cada partido, escolhidos os membros que participam das comissões. Após escolhidos 5 membros de cada comissão, é feita a eleição interna na própria comissão já. Então, escolhidos os 5 membros, que na minha comissão de finanças está o vereador Márcio Schirlo, o vereador Taíco, o vereador Nilson, o vereador Isaías e mais eu. Então, dentro dessa comissão de 5, é eleito o presidente. Eu já pensei já na passada, já tinha bastante vontade de ser o presidente, não foi possível. E num acordo, agora nós se tornamos presidente com o aval dos demais companheiros. Pois é, e a gente sabe que, pelo menos percebendo assim de fora, que as composições e principalmente a presidência dessas comissões, elas foram ocupadas, estão ocupadas por membros do grupo que se formou para eleger o Sebastião Mainardi Júnior presidente da Câmara Municipal, né, que acabou sendo vitorioso na eleição da mesa executiva. Esse grupo continuou unido, né, ou faz parte, de repente, de um acordo para que esse mesmo grupo que ajudou a eleger a mesa executiva, não só o Mainardi, mas também o Pietro, vice-presidente, né, o Jorge da Farmácia, primeiro secretário, o Taíco, segundo secretário, e o Nilson, terceiro secretário. Esse mesmo grupo ficou unido para a eleição dos membros da mesa? Ficaram, sim, todos os vereadores, mas não só esse grupo, porque teve o vereador Aguinel, presidente da comissão, eu não vou lembrar agora outros, o Laroca, da Comissão de Justiça, então não foi necessariamente o grupo que está comandando as comissões. O cara foi escolhido assim, que a Adélia, da Comissão de Saúde, então tem um grupo assim, bastante dividido, né, nas comissões. Ficou você, presidente da Comissão de Finanças, o Laroca Neto, da Justiça, a Adélia da Saúde,
direito humano, o vereador, parece-me que é o vereador Ezequiel, são várias comissões, não vou lembrar todas agora, Eduardo. Se eu não me engano, o do Direitos Humanos ficou com o Não, Luiz cara, Bertoldo. Bertoldo. O mesmo que ficar, o Luiz Bertoldo também ficou com a corregedoria, né? Um órgão importante Também. dentro da Câmara Municipal, que sempre é alvo de disputa entre os vereadores. Era o vereador Jorge Luiz de Oliveira, o corregedor, agora passa a ser o vereador Luiz Bertoldo do PRB. E é alvo de disputa essa corregedoria, porque quando tem as brigas entre os parlamentares e que volta e meia acontece, né? Um fala, vou denunciar na corregedoria, vou denunciar na corregedoria, então todo mundo quer ter um vereador aliado ali como corregedor. Mas, logicamente, existe uma importância muito grande para primar pelo bom andamento da condução da ação dos vereadores na Câmara Municipal. Não sei se você vê assim, Rogério. Com certeza. Eu, inclusive, faço parte dessa comissão também, mas como suplente, não como membro. São cinco tem o membros, presidente, mais quatro membros e dois suplentes. Eu faço parte também, mas como suplente. Até porque a comissão de finanças já vai tomar bastante tempo nosso, né? Então não pode estar participando muito, mas na falta de outro a gente foi participar também. Rogério, como você vê a importância da comissão de finanças em um momento em que é notório, já foi passado isso para a população, né? E isso uma iniciativa até digna de ser constatada por parte da Prefeitura Municipal, de falar aí que as finanças da Prefeitura foi pego numa situação, né, no primeiro ano que teve, inclusive, aí um momento em que o prefeito não fez mais gastos, né? Deu uma melhorada no segundo ano, agora as economias, né, o corte de gastos continua, né, inclusive através de decreto do prefeito, para que se tenha um bom andamento das finanças do município. Ou seja, todo projeto que vier para a Câmara Municipal do Executivo ou mesmo dos vereadores que trate da questão financeira vai passar pela sua comissão, né? Qual a importância disso? Veja bem, todos sabem da dificuldade financeira do município. Nós sabemos... Por exemplo, ano passado, só de precatórios foram pagos 9,5 milhões. Aliás, nem foram pagos, foi sequestrado da conta, né? Ou seja, caiu na conta e já sequestrou. Então é bastante difícil a situação da prefeitura. Agora, eu vejo assim, a nossa responsabilidade na Comissão de Finanças. Cara, como funciona? Chegando o projeto para nós, a gente vai analisar entre os 5 vereadores, vamos discutir projeto por projeto, destinar um relator. E eu vou adotar esse exemplo que já participei no passado das comissões de finanças e sempre adotei isso aí. Discutir na reunião, porque muitos vereadores não participam da reunião e no dia da votação não sabem que estão votando. Então, a importância da Comissão de Finanças, de todas as comissões, é participar das reuniões, o qual nós vamos marcar para toda terça-feira, às 16 horas, vamos nos reunir. Se o vereador não puder participar, terá que mandar um assessor participar, porque eu entendo assim, hora que você tem que destrinchar o projeto ali na comissão, juntamente com o contador da Câmara Municipal, juntamente com o advogado, que nos oriente. Porque tem muitas coisas que o vereador não sabe tudo também. Então nós precisamos do advogado, precisamos do contador. Por isso existe a equipe técnica por trás. Exatamente, e é isso que eu vou exigir também. Para que eles façam um bom trabalho. Eu acredito muito, uma equipe já experiente, né? Eu como já estou no meu 3º mandato de vereador, o vereador Chiro também. Temos o doutor Taí, que é um grande empresário, bem-sucedido, conhece também, bom vereador. O Nilson é advogado também, participa do sindicato, né? Então, Isaías é advogado também, empresário e advogado também. Então, a nossa comissão está bem representada. Então, eu tenho certeza de fazer um bom trabalho. E estou acreditando assim também nas nossas comissões, que dê tudo certo. Ponta Grossa precisa de deslanchar nesse ano. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Pois é, Rogério. E, assim, uma opinião até que eu tenho e que, de repente, pode ser bom até para as comissões de chamar o líder do governo, que é, assim, pelo menos teoricamente, quem representa a base do governo na Câmara Municipal, e chamar o líder da oposição. O líder do governo hoje, o vereador Romualdo Camargo, do PSDC, que inclusive já foi o presidente, né, da Comissão de Finanças, né, era até o ano passado, os 2 primeiros anos. E também o líder da oposição, que agora está com o vereador Agnel, né, que geralmente são quem questionam os projetos quando eles entram em votação.
Então, no momento da reunião da comissão, de repente chamar o líder da oposição e o líder do governo, principalmente naqueles projetos mais polêmicos, que envolvem aí um impacto maior, logicamente que não em todos os projetos. Mas é uma ideia também a se pensar, porque quando for entrar em votação, né, já se tem todas as informações, né? O líder do governo vai passar para a bancada o que ele acredita que seja mais viável em relação àquele projeto, o líder da oposição da mesma forma. Então, as discussões ficam mais fáceis de serem conduzidas em plenário. Não sei se você acha assim. Eu diria até mais. Por isso a importância de todos os vereadores participarem das reuniões, porque distribuindo o projeto, cada um vai ser apresentado um relator. Na dúvida, já se convoca seu secretário de Finanças, ou da Educação, da Saúde, para sanar nossa ajuda também ali. Para que não depois chega na hora da votação, vamos retirar por 15 dias, 30 dias. Isso é um problema sério. Cada vez eles estão retirando o projeto por falta de conhecimento. Então, vamos participar, vamos chamar o secretário para nos explicar no momento. A gente sabe também, você é do PPS, mesmo partido do prefeito Marcelo Rangel, tem um bom relacionamento com ele e, logicamente, que os projetos que virão também do Executivo, pode-se ter mesmo esse contato com os secretários, até para eles tirarem a própria dúvida de vocês dentro da comissão, para que vocês possam, na hora de discutir com o relator ou mesmo com outros vereadores que possam participar das reuniões, né, levar essas informações. Porque a gente vê, e você está em plenário aí, todas as sessões, pode ver também que em algumas discussões, você percebe pelo discurso de alguns vereadores, eles estão ali sem saber o que está sendo discutido, né? Mesmo em questões bastante importantes para a cidade de Ponta Grossa. Às vezes o vereador está envolvido com uma outra questão, um outro assunto, né? Não sabemos exatamente por qual motivo. Mas a gente sabe que às vezes os vereadores estão votando e não têm as informações. O importante é saber, né? Pede uma parte, né? Ou pede uma questão de ordem do vereador que realmente está inteirado daquele assunto e explica, até para ficar mais fácil a votação. Acontece muito isso, Eduardo. É isso que eu digo. Tem que sair da comissão já preparado. Acho interessante até que cada vereador recebesse uma cópia do projeto. A maioria não recebe, só vai destinar para as comissões. Na hora da votação que ele vai receber a cópia. E tem vereador que é bastante ocupado, não pode participar de todas as reuniões, então chega na hora, encontra essa dificuldade mesmo. Mas eu acho que dessa maneira que nós vamos adotar na nossa comissão vai dar tudo certo. Como que você vê, né, você falou em terceiro mandato, né, já está aí na metade deste mandato, como que você vê a condução da Câmara com esses 23 vereadores? A gente sabe que no tempo que você veio vereador lá atrás era 21, depois reduziu-se para 15, agora 23. Como que você vê essa formação da Câmara? Eu tinha uma visão, hoje tenho outra. Eu vejo com bastante dificuldade. Realmente, 23 vereador atrapalha bastante a Câmara Municipal de Ponta Grossa. Hoje já tem outro pensamento, outra visão. Eu penso que com 21 ou 19 vereadores seria melhor a Câmara de Ponta Grossa. Pensava assim, que cada bairro, cada região tem que ter um vereador. Hoje eu penso diferente, não é mais aquilo que eu pensava. Por isso que até tem um projeto do vereador Pascoal Dura, se não me engano, reduzindo para, não lembro se é para 15, para quanto mais, eu acho que sou favorável a 19. Outra 21, 17. Ficaria um meio termo. Exatamente. Então, está engavetado esse projeto, está aguardando o parecer, e eu acho que nós temos que, a qualquer momento, cobrar o presidente, ver se coloca em votação ou não coloca. Nós temos que pensar, discutir bastante sobre isso aí. Mas 23 é bastante. Você acredita que as discussões elas ficam mais demoradas, digamos assim? Mais demorada, e hoje, por exemplo, é ao vivo pela internet ali, vários vereadores... Querem jogar para a torcida. Exatamente. E ficam falando, passa o tempo demais ali, naquele bate-papo ali, conversa e discussão, e não se aproveita quase nada. Muito repetitivos, vários muito repetitivos, que não se aproveita muita coisa. Eu até recentemente eu fiz um projeto de resolução, jogando o pequeno expediente para depois das votações, porque estava atrasando demais as votações. É um projeto importante, como é o caso que deve acontecer a qualquer momento, o projeto dos trocadores, com certeza vai lotar a Câmara e o vereador vai jogar para a torcida. Então, tem vereador que adora jogar para a torcida. Adora, bastante vereador faz isso.
Então, os coitados ficam esperando a votação e não sai. De repente, chama e retira o projeto. Porque a pessoa perdeu o tempo, a tarde toda ali e não sei. Por isso, desse projeto de resolução que eu fiz, que jogamos o pequeno para depois das votações, para que as pessoas assistam ali a votação e não fiquem perdendo tempo com a gente lá. Tá certo, já está chegando ao final deste bloco. Gostaria de agradecer a sua presença novamente aqui no programa Doc.com e vamos acompanhar certamente o trabalho da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização, né, em todos os projetos aí, principalmente aqueles que geram maior interesse popular. Muito obrigado. Eu que agradeço. Um grande abraço. Tá certo, então esta foi a conversa com o vereador Rogério Mioduski do PPS, ele que é o novo presidente da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização da Câmara Municipal de Ponta Grossa. A gente vai para um rápido intervalo, na sequência a gente volta em uma entrevista com o presidente da Associação Comercial, Industrial e Empresarial aqui de Ponta Grossa, a CPG, o empresário Newton Fiore. É um instante só, não saia daí, Doc.com, você bem informado. Voltamos com o programa Doc.com. Na entrevista desta semana, recebemos aqui no Doc.com o empresário Newton Fiore, que é o presidente da Associação Comercial, Industrial e Empresarial aqui de Ponta Grossa, a CPG. Boa noite, Newton. Boa noite, Eduardo. Boa noite a todos que nos assistem. Pois é, Newton, começando aí 2015, né, dizem que no Brasil o ano começa depois do Carnaval, né? Infelizmente, parece-me que a cada ano isso vai se comprovando. Mas o setor aí comercial, o setor industrial, empresarial, não para ir para isso, para esse setor, e essa máxima que foi incorporada aqui não é boa. Mas eu gostaria que você começasse comentando a nossa entrevista, né, um balanço aí de 2014 das ações tomadas à frente da CPG. Antes de fazer o balanço 2014, eu acho que essa máxima já perdeu a sua validade, até porque muitos brasileiros já começaram o ano no dia 1º de janeiro. Até porque todos fomos surpreendidos com algumas medidas que vão certamente impactar num 2015, 2016, mais difícil que 2014. Então, acho que essa máxima já perdeu a sua validade, seu prazo de validade já venceu. Nós temos sim que começar a trabalhar já no primeiro dia do ano. Quem ainda leva ela a sério tem que mudar o seu modo de pensar. Eu acho que são poucos que conseguem levar ela a sério ainda. Em relação a 2014, né, no setor econômico, nós tivemos assim um desempenho muito abaixo em relação a 2013, tanto o comércio quanto a indústria. Recentemente, a Federação do Comércio do Paraná divulgou os indicadores que 2014 o comércio faturou 5% a menos que 2013 e a indústria 6,5% a menos de produção que 2013. Nós já vimos durante 2014, divulgando as pesquisas, os dados que nós mesmos realizamos em Ponta Grossa, e já sinalizava essa queda na produção tanto comercial quanto industrial no decorrer do ano. Então, não foi um ano nada fácil, tivemos alguns ingredientes que impactaram no aspecto de dias de feriados prolongados, alguns eventos, a exemplo da Copa do Mundo, eleições, que provocaram, né, uma comercialização menor e uma produção industrial menor. Para 2015, existe uma perspectiva, sendo bastante realista, já que iniciamos o ano com surpresas nada agradáveis, tanto da esfera federal quanto da esfera estadual, traduzindo em aumento de impostos, aumentos de preços, a inflação que já em 2014 veio crescente, se instalou, porque, como nós já falamos anteriormente, o aumento do combustível, seja ele diesel, gasolina ou mesmo o álcool, ele é o gatilho para o aumento de quase todas as outras coisas. Isso é um efeito dominó, né? Um efeito dominó. Isso... Sobe o combustível, praticamente toda a produção, né, do país, ela é transportada via rodoviária, né, e isso implica aí realmente numa elevação aí continuada.
além dos outros, né, aumentos que houveram. Então, nós, brasileiros, ficamos surpresos, né? Tivemos uma passagem de ano festejando com as suas famílias, mas, ao mesmo tempo, sendo presenteados com aumentos de impostos, de taxas, que vão impactar certamente no orçamento, tanto familiar quanto empresarial, no decorrer de 2015. Então, num balanço de 2014, houve resultados negativos, tanto para o comércio quanto para a indústria. Para 2015, o otimismo é que pelo menos tenha o mesmo desempenho de 2014. Se isso ocorrer, ótimo. Até porque a situação que se apresenta para 2015 é muito pior que 2014. Sem contarmos que vamos ter 10 dias e meio de feriados entre segunda e sexta-feira. Isso é 1/3 do mês. Tanto para a produção industrial quanto para o comércio, são 10 dias e meio sem faturamento, sem produção. E não existe como recuperar isso, Eduardo. É ilusão dizer que, não, o pessoal vai viajar no feriadão, mas vai consumir antes ou consumir depois. Ele até pode se prevenir, né? Mas ele vai consumir, vai ter um investimento fora da sua cidade, vai adquirir, vai consumir algumas coisas que a princípio não estavam previstas, ou se ele planejou isso, que bom, que esteja dentro do seu orçamento, porque a maior preocupação que nós temos hoje como entidade é que o nível de endividamento das famílias brasileiras não se torne inadimplência. Existe, através do Serasa Experian, que é uma instituição que controla e pesquisa informações em relação a crédito, em relação à situação econômica do brasileiro e das empresas também, indicadores que indicam um endividamento muito alto, tanto das empresas quanto das pessoas físicas. E esse endividamento, até um certo ponto, é saudável, até o ponto em que a empresa ou a pessoa física consiga cumprir, honrar os seus compromissos. Arcar com as parcelas, com o crediário, com o financiamento. Enquanto ele estiver pagando em dia, isso, ótimo. Todos os países de primeiro, segundo, terceiro mundo trabalham com uma margem de endividamento. Isso é regra da economia. A preocupação que nós temos é que esse endividamento não seja saudável, ele passe a ter um reflexo no índice de inadimplência, que suba a inadimplência. Isso é muito preocupante. E o segundo fator que também preocupa para 2015 é que a economia já veio de 2014 num processo de recessão. A indústria produzindo menos, o comércio vendendo menos, e isso cria uma tendência que, se não houver medidas governamentais na esfera estadual e federal que estimulem, que revertam esse processo, essa sequência, a tendência é de que 2015 também continue sendo recessivo. E Newton, eu gostaria você tocou numa parte que eu acredito ser fundamental, eu gostaria de saber a sua opinião. Né? A gente vem aí de um processo eleitoral, né, que se discutiu bastante aí o Estado, o país, né, através dos candidatos ao governo do Estado, à presidência da República. Teve uma eleição aqui no governo do Estado decidida em primeiro turno, com a reeleição do Beto Richa, em nível nacional aí uma eleição bastante acirrada, como há muito tempo não se via, mas também com a reeleição da presidente Dilma Rousseff. Ou seja, são dois, no caso, governantes, né, o governador e a presidente, reeleitos. Né? E eles venderam uma imagem, tanto um quanto o outro, que a máquina estava azeitadinha, rodando bem, né? E parece-me, a se considerar pelo resultado da eleição, que a população assimilou que isso era verdade. Né? Depois da eleição, reeleitos, garantidos mais 4 anos, Beto Richa aqui no Paraná, Dilma Rousseff no Brasil, parece que a máscara caiu. Né? E agora começa o ano com essas medidas, né, aumento de PVA, questão aí de ICMS, que implica diretamente na indústria, no comércio, né? E eu gostaria de saber de você qual a responsabilidade, ou o nível de responsabilidade da gestão,
né? Porque a gente vê o estado do Paraná sem recursos, o governo tendo que colocar os impostos lá em cima para conseguir caixa, né? Recentemente aí todo mundo viu a questão envolvendo os professores, policiais, aquela questão da Paraná Previdência, que 8 bilhões o governo tentou ali ter acesso, não conseguiu graças à manifestação popular. E em nível nacional também essa questão da economia, os investidores, né, de fora não estão vendo com bons olhos investir no Brasil neste momento, né? Como que você vê tudo isso? Vamos fazer algumas considerações, Eduardo. Primeiro, somos totalmente contra a reeleição, em qualquer nível, municipal, estadual e federal. Primeiro passo. Então, acho que a reeleição, queira ou não, quem está no poder utiliza isso. Sai em vantagem. Sai em vantagem, utiliza inegável. a máquina a seu favor. E isso não precisamos aqui dar exemplos, né? Todos presenciam, todos vivenciam que período pré-eleitoral ou período eleitoral se utiliza de diversos meios que não deveriam ser utilizados, mas são possíveis em função da possibilidade da reeleição. Então, o primeiro passo é a questão de não deveria existir a reeleição. Esperamos que a reforma política que está aí no Congresso, constituída a sua comissão especial para fazer a reforma política, atentem, né, e um dos itens seja o não à reeleição. Segundo critério, como você mesmo disse, período eleitoral se fala, se produz, se maquia, se apresenta aos eleitores aquilo que o marqueteiro quer, aquilo que o marqueteiro define como uma estratégia de campanha para que o seu candidato, o qual o contratou como profissional de marketing, o torne mais atrativo do que o seu concorrente. E consiga o voto. E consiga o voto, e consiga convencer o eleitor, né, de que aquilo que ele está falando é uma verdade. Mas eu aposto que a cada eleição nós estamos mais calejados, porque é muita propaganda, né, enganosa, vamos deixar bem, muito claro, porque o que nós ouvimos até dia 3 de outubro, tanto o país quanto o Estado estavam numa maravilha, estavam numa situação muito confortável, e o brasileiro foi, entre aspas, iludido de que isso era uma verdade. Vamos para um segundo turno em âmbito nacional, aonde não se entrou nos debates, e aí é uma norma do debate, não ir muito a fundo nos assuntos que de fato estão intrigando, estão sendo impactantes na economia do Brasil, do país. E tornou-se um debate muito superficial. Então, com isso é possível o candidato desenhar, fazer assim vislumbrar um cenário muito positivo, com promessas muito discutíveis, mas o debate não permite até a discussão, né? Existe uma réplica, uma tréplica, mas é muito pouco tempo, e pelas regras que a Justiça Eleitoral permite os debates, está engessado os debates. Então não se dá a oportunidade dos candidatos discutirem de fato pontos, né, de programas de governo, projetos, ações que estão propondo ser implantadas, mas com profundidade. Então, é vendido ao eleitor um cenário que, se ele não for um pouco mais informado, não buscar mais informações sobre os candidatos, ele é iludido pela propaganda. Fora isso, nós de fato... A gente está chegando no final desse bloco, a gente precisa ir para os comerciais, mas no retorno a gente volta e vamos conversar mais, afinal de contas esse é um assunto que tem muito a se falar e realmente trazendo para cá, para a nossa realidade local, o que isso pode implicar aí no ano de 2015 para os pontagrossenses. Afinal de contas, todos de uma certa forma, de uma forma ou de outra, estão ligados aí ao setor industrial, ao setor comercial e empresarial. A gente vai, portanto, para um rápido intervalo. Você não sai daí que logo, logo nós voltamos aqui no segundo bloco dessa entrevista com o presidente da CPG, o empresário Newton Fiar. É um instante só, não saia daí. Doc.com, você bem informado. Maravilha. Ok. Quanto tempo deu esse?
Estamos de volta com o programa Doc.com, na sequência da entrevista com o presidente da CIPG, o Newton Fiore, que, Newton, falávamos no bloco anterior da questão aí dessa realidade, essa economia em recessão e da questão de como os candidatos, né, passaram uma realidade diferente da que nós estamos vendo no início deste ano. Até que ponto a gestão ou a falta de gestão, já que estamos falando em um governo do Paraná que se reelegeu e um governo federal que também se reelegeu, né? Ou seja, eles não podem colocar a culpa em governos passados, porque foram eles. Né? Até que ponto essa gestão ou falta de gestão implica diretamente nessa realidade não muito boa, digamos assim, neste momento? Implica diretamente na falta de gestão. Eu acho que, tanto em âmbito estadual quanto federal, não houve o zelo necessário, não houve a competência necessária para os dois gestores administrarem os seus orçamentos, o seu estado e o seu país, de uma forma que ficasse limitado ao seu planejamento orçamentário. E isso é pior ainda agora para 2015, porque nós não ouvimos dos gestores, tanto estadual quanto federal, medidas de contenção de despesas, de diminuição do tamanho da máquina estatal. Seja cortes de secretarias, cargos de confiança, cortes de ministérios. A gente não ouviu nada disso. Nós ouvimos, sim, aumento de impostos, quer dizer, aumento da carga tributária que todos nós vamos pagar. Eu falo em nome de uma entidade, mas todos os nossos telespectadores sabem que vão pagar essa conta, seja na conta da luz, seja na conta da água, seja na conta da telefonia, no crediário, seja na conta do supermercado, enfim, todos os brasileiros vão pagar essa conta por falta de gestão. Então, foi um discurso de campanha, temos que entender assim, foi dito aquilo que os marqueteiros pediram para ser dito, conseguiram a reeleição, verificaram, né, que o modelo de gestão, que se existia algum modelo, vamos deixar claro, estava totalmente errado, porque as contas, tanto do Estado quanto do país, não fecharam, né, e não existem recursos, por mais que nós, brasileiros, pagamos uma carga tributária elevadíssima, alega-se que não existem recursos públicos para pagamento de despesas de fornecedores e despesas básicas, seja de 1/3 de férias, seja de salários, seja de agentes de segurança, de transporte, manutenção de viaturas, enfim. Não existe dinheiro do orçamento público para o pagamento desses contratos que já estão muitos vigentes e que fornecedores pararam de fornecer para o Estado e para o país porque não receberam 2014. É muito preocupante porque, como eu disse, não há... E a família hoje, a família tem o seu orçamento e muitas vezes ela corta coisas, seja de entretenimento, de alguma viagem, de alguma refeição fora de casa. Quer dizer, ela corta a despesa porque ela tem que se adequar ao orçamento, à sua renda. Nós não vemos isso tanto no governo do Estado quanto no governo federal. Primeiro, teria que haver, sim, diminuição do tamanho da máquina estatal. Teria que diminuir, sim, secretarias, cargos de confiança, ministérios. Cortar na carne. Cortar na carne. Não há outra forma. É até um pouco desumano para o gestor simplesmente aumentar impostos e não fazer o seu dever de casa. Fazendo, né, com que a população pague pela sua má administração. Pela sua ineficiência. Né, ou pela sua falta de administração. Então, isso nos deixa muito indignados, porque nós vamos ter que pagar mais impostos, e cada vez mais impostos. E nada nos garante, Eduardo, que o ano que vem, na passagem de 2015 para 2016, não sejamos surpreendidos com novos impostos, ou com um aumento da carga tributária. Isso é muito ruim, porque se você tem uma máquina que consome, você tem que consumir no máximo o que você arrecada. E não está havendo esse básico, raciocínio. Né? É um raciocínio básico para que você adota na sua casa, que é o mesmo raciocínio para uma prefeitura, para um governo de Estado ou para uma presidência. Mas não está existindo esse raciocínio de equilibrar receitas com despesas. E aí fica fácil para o gestor
ele tem o poder constitucional para isso, de aumentar a carga tributária. E parece-me que também a população, que é o eleitorado, que colocou, né, esses governantes aí, né, não uma, mas duas vezes, no caso do governador do estado e da presidente da República, duas vezes, né, e parece-me que também não tem muita memória para votar. Né? A gente, infelizmente, à medida que as eleições vão passando, como você falou, vão ficando calejado com as propagandas e as promessas, né? Mas na hora do voto, né, é preciso ter uma consciência maior do cenário, né, que se está estabelecido por essa ou aquela administração, e aqui não é para criticar esse ou aquele, Perfeito. Mas sim o modelo adotado. Porque aí você vê, né, o governo do estado, o governo federal elevando impostos para arrecadar mais, cortando gastos da educação, né, que é a principal, né, investimento, e aí você se vê, né, a população se vê pagando mais impostos e escândalos de corrupção à torto e à direito, né, que nós Brasil estamos pagando. Afora, que estamos pagando que nós a conta. Estamos pagando, né, no combustível hoje. Cada dia que você vai abastecer seu carro aí no posto de combustível é a conta da Petrobras que a gente está pagando, né, para que não afunde de vez, né, e infelizmente isso causa um certo um mal-estar realmente assim na população diante de um cenário desse, né? Agora, como mudar? Veja, Eduardo, o brasileiro, ele está desacreditado, né, é uma avaliação que eu faço, está desacreditado nos seus eleitos, independente de cor partidária. Vamos colocar assim, quem vota num candidato quer que ele se eleja, quer que ele coloque em prática aquilo que ele anunciou como programa de governo, que seria o lógico, né, o racional. Mas não é isso que nós vemos, e não é só nessa eleição. Não é de agora. Não é de agora. Então, isso é muito ruim, né? Para a classe política, fica desacreditada perante os eleitores. Então, que bom se nós tivéssemos políticos mais profissionais, né? Políticos competentes para colocarem em prática, quando eleitos, aquilo que eles anunciaram como um programa de governo. E nós hoje fomos surpreendidos, tanto quem votou nos atuais governos estadual e federal, fomos surpreendidos, né, como você mesmo disse, por aumento de impostos. E veja, há um contrassenso, Eduardo, na questão do combustível. E essa questão do combustível é emblemática, né? Porque, como a gente já citou, eleva-se o combustível, eleva-se toda a cadeia produtiva. Mas aí entra o agravante que nós estamos pagando a questão da corrupção que se instalou dentro da Petrobras. Exato, até porque existe um contrassenso. Nós estamos pagando um combustível que estava lastreado num valor de $110 o barril do petróleo. Hoje, esse mesmo barril está a $45, $48. E o preço, em vez de diminuir, está abaixando, está subindo, né? E alega-se que é a CID, alega-se que é aumento do valor do combustível em si. Mas, na prática, a lógica de mercado seria nós estarmos pagando um combustível mais barato, porque o custo desse combustível, do petróleo, diminuiu 50%. Mas não, nós estamos pagando mais caro, e isso se traduz no quê? Nós estamos pagando a corrupção que houve e que há dentro da Petrobras. Então, cabe também aqui um gancho para elogiar o juiz Sérgio Moro, que de uma forma competente, séria e exemplar, porque são poucos, né, que adotam uma postura tão rígida, tão profissional hoje dentro do setor público, que está, juntamente com a sua equipe, esclarecendo, informando a nação de qual era a prática, né, danosa, não só para a Petrobras, uma prática danosa para todos os brasileiros que se instalou dentro da Petrobras. E não sejamos ingênuos também de achar que é só na Petrobras, né? A gente sabe que esse processo e não ocorre somente em grandes estatais. É muito ruim para o Brasil que haja essa ação, que é uma ação criminosa, e principalmente, além da ação, a impunidade que os feitores, que os responsáveis por esses desvios, por essas ações erradas, se isentam de responsabilidade ou não são punidos exemplarmente. Então, o sentimento de impunidade nas diversas instâncias do poder
seja entidade privada, pública, é muito grande. E isso também revolta a população. Nós temos casos aqui em Ponta Grossa, casos no estado, casos aí no país, que são públicos, né, que são casos conhecidos, que deixam a população, nos deixam revoltados, porque se tem o mandante, se tem o executor ou o operador, o nome que se queira dar, para aquele que incorreu no erro, que promoveu um prejuízo, né? E nada acontece, fica como está, o dinheiro foi desviado, foi roubado, não é devolvido, e quem que paga isso? Volta e meia a gente vê no noticiário, porque fulano pegou de propina 1 milhão, 2 milhões, a questão envolvendo o doleiro Alberto Youssef chega a 10 bilhões. Não precisa ir muito longe, aqui em Ponta Grossa, o caso, né, do ex-servidor Rodrigo de Paula Pires, da Câmara Municipal, né, que até hoje o dinheiro não voltou para os cofres públicos, 2 milhões e 300 é o valor que se tem aí, né, e a sensação de impunidade ela fica no ar, porque eu lembro que na época dessa questão da Câmara pontual, falava com o promotor, o então promotor, o Roberto Ourix, né, promotor de patrimônio Perfeito. público, ele falava, esse é o típico crime do colarinho branco. E no Brasil, os crimes de colarinho branco, dificilmente a pessoa ou vai para a prisão, né? A gente vê aí os ex-mensaleiros todos ficando um tempo na prisão, agora todos tendo prisão domiciliar, indo para casa, né? Voltando à sua vida normal, e o dinheiro da população. Aí se justifica mais uma reforma, né? Existe a necessidade de várias reformas, como nós falamos agora há pouco, da política, mas reforma tributária, reforma na legislação trabalhista, que ainda é arcaica, e principalmente uma grande reforma no judiciário, no Código Penal, porque em países sérios, vamos ser práticos, né, Eduardo? Em países sérios, o humilhante, aquele que pretende fazer uma ação errada, ele sabe qual é a punição que ele vai ter, e é punido. E se for pego, ele é punido. Tivemos casos aí recentes que comoveram a nação, entre aspas, porque a própria presidente do Brasil pediu para que um traficante fosse perdoado em um outro país, e o país manteve a sua lei e acabou... Se vocês não cumprem suas leis, aqui nós cumprimos. Dando um exemplo, né? Exemplo. Dando um exemplo para o nosso país, de que aqui as leis são cumpridas. Aqui o cidadão sabe quais são os seus direitos e, principalmente, quais são os seus deveres. Se não corresponder a essa norma, vai ter a punição, e são punidos. Então, isso falta no Brasil. É preciso que também uma reforma no judiciário, no Código Penal, enfim, nesse arcabouço legal que até então hoje se fala que protege o bandido, que protege o ladrão, seja invertido esse processo. Não tem lógica, ele tem que proteger o cidadão de bem, tem que proteger as instituições. E aqueles que cometerem erros devem ser punidos exemplarmente. E aí se traduz na impunidade. Então, hoje, o próprio pequeno delito, o praticante do pequeno delito sabe que dificilmente ele vai ser preso, né? Dificilmente ele vai cumprir uma pena. Então, qual a restrição, qual o receio que ele tem de cometer esse pequeno delito? Isso é muito ruim para um país como o nosso. Tá certo, Nilson. Infelizmente a gente está chegando ao final do nosso programa. A conversa, quando é boa, ela flui rápido. É verdade. Estamos chegando. Só para a gente finalizar, aqui na questão de Ponta Grossa, a gente sabe que indústria se instalando, né? O cenário para Ponta Grossa em relação à instalação de indústrias, né? E isso deve refletir no comércio, ela vislumbra-se um bom momento. Você vê assim também ou não? Olha, Eduardo, a gente vê com bons olhos porque grandes empreendimentos industriais e comerciais estão se instalando e isso vai impactar certamente na economia do município e da região. Vai trazer, além desses grandes empreendimentos, porque cada grande empreendimento traz outros, que nós chamamos assim de empresas satélites, que são os fornecedores desses grandes empreendimentos. E isso vai impactar, seja na educação, seja no comércio, seja no setor imobiliário, transporte, em concessionárias, enfim, vai refletir, né, um bom momento. Esperamos que isso compense a perda que o comércio, que a indústria está tendo. Porque se não houver, como eu disse anteriormente, alguma ação de impacto para que a economia caminhe de uma forma mais controlada,
por mais que temos hoje uma equipe econômica nova, com o intuito de arrumar a casa, por mais que o arrumar a casa seja vocês pagam mais impostos e nós administramos esses impostos, quando deveria ser se dar o exemplo primeiro de cortes de despesa para depois pedir a contribuição, né, de um aporte de recursos. Esperamos que essa equipe econômica e o município de Ponta Grossa, por consequência, tenham um bom desempenho. Ele já está tendo um desempenho não tão ruim quanto outros municípios, porque fomos contemplados com empreendimentos comerciais e industriais que vão ser bons geradores de impostos, vão gerar empregos, gerar renda. E isso impacta em todo o setor da economia. Tá certo, Nilton. Muito obrigado pela sua presença aqui no programa Doc.com mais uma vez. E vamos esperar aí que esse cenário que a gente comentou, numa próxima oportunidade, nós estaremos falando de umas coisas melhores do que comentamos hoje. Isso é o que todos esperam. Eu também espero, e com muito prazer, agradeço mais uma vez o convite, e sempre que for preciso, estarei aqui à sua disposição. Tá certo, então, essa foi a entrevista, a conversa com o presidente da CIPG, o Nilton Fiore. Com essa entrevista, encerramos o programa Doc.com desta semana. Se você quiser rever o nosso programa, estará disponível no nosso canal no YouTube, no youtube.com/programa Doc.com. E também você quiser aí acessar as principais informações da política, do cotidiano de Ponta Grossa e dos Campos Gerais, no blog do Doc.com, www.blogdodoc.com. Você quiser escrever para a gente, o e-mail é o programadoccom@gmail.com. É isso aí, um ótimo final de semana para você e até a semana que vem. Doc.com, você bem informado.